Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia hoje, né? E hoje vamos falar sobre rios e bacias hidrográficas, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos entender o que é um rio, né? A gente temos em nossa cidade, né, um grande rio, né, o Rio Manguaba, e também outros rios que cortam o município, né? E muitas vezes a gente vê, né, aquele recurso natural ali, mas não sabe muito bem o que significa, né, um rio. Então, ó, um rio, né, é uma corrente natural de água, certo? Que flui com continuidade. Por que é uma corrente natural? É porque é formado pela natureza, né? Um rio ele pode nascer de um olho d'água, ele pode nascer do derretimento das geleiras, né? Ou ele pode nascer através da chuva, das águas da chuva, né? A maioria dos rios brasileiros, eles são rios que nascem de olho d'água, né? Do subterrâneo, né? O lençol freático ele aflora na superfície e assim esse rio ele corre, né? E sempre de um local alto, né? Para um local baixo, né? Então a maioria dos rios desaguam no oceano. Alguns rios desaguam em outros rios, né? Esses rios são chamados de afluentes, mas a maioria dos rios correm para o oceano, que é onde a altitude é 0 metros, né? Então, um rio ele possui um caudal considerável e desemboca no mar, no lago ou em outro rio, e em tal caso denomina-se afluentes, certo? Então, o Brasil é um dos países no mundo que mais tem rios, né? E a maioria dos rios brasileiros, né, infelizmente, os rios que cortam grandes cidades, a maioria estão poluídos e suas águas então estão impróprias para o consumo. Por isso a importância de cuidar da água, né? Não desperdiçar água, porque apesar da grande quantidade que temos de água no nosso país, boa parte dela já está poluída e imprópria para o consumo, né? Então, um rio e seus afluentes, eles formam uma bacia hidrográfica, né? Então, os grandes rios brasileiros, né, junto com seus afluentes e subafluentes, eles formam bacias hidrográficas, né? E uma bacia hidrográfica, o que é uma bacia hidrográfica? É a área drenada por uma rede hidrográfica, né, que recebe o nome de bacias hidrográficas, ou seja, é a área, né, que é drenada por um rio e seus afluentes, né? Então, um conjunto de bacias hidrográficas cujos rios correm para o mesmo destino, que pode ser um oceano ou um mar, constitui uma grande vertente. Os principais rios brasileiros desaguam no Oceano Atlântico. Então, como nós só temos esse oceano, né, banhando nosso país, a maioria dos rios brasileiros desembocam no Oceano Atlântico. Outros desembocam em outros rios, né, que são os afluentes, e outros desembocam em alguns pequenos lagos ou lagoas que existem em nosso país. Aqui nós temos um mapa, né, mostrando as principais bacias hidrográficas brasileiras, né? Lembrando que aí é só retratando dos maiores rios do Brasil, né? O Brasil tem muitos rios menores, né? Mas essas são as maiores bacias hidrográficas do Brasil. A bacia amazônica, que é a maior do mundo, né? Isso aqui, ó, a maior bacia hidrográfica do mundo. Aqui nós temos a bacia costeira do norte, aqui no Amapá. Temos a bacia do rio Tocantins, né? E também se junta ao rio Araguaia. Aqui nós temos a bacia costeira do Nordeste Ocidental, aqui no Maranhão, um pedaço do Piauí. Bacia do rio Parnaíba, né, que é um rio ali que corta o Piauí. Bacia costeira do Nordeste Oriental, né, que é aqui onde nós nos localizamos, né? Aqui, né, onde está nossos municípios e onde é a bacia hidrográfica no qual estamos inseridos. Bacia costeira do Nordeste Oriental. Vamos ter a bacia do Rio São Francisco, certo? Que é uma bacia muito importante para o Brasil. Bacias costeiras do Sudeste, né? Aqui, ó, litoral do Sudeste. Temos a Bacia do Prata. Essa Bacia do Prata
Além dessa área aqui no Brasil, ela ainda engloba uma área do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Então, é a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil e é uma das maiores do mundo, essa da Bacia do Prata. E aqui nós temos a Bacia Costeira do Sul, né, com os pequenos rios da região sul que desembocam no Oceano Atlântico. Então, qual a importância dos rios? Né? Os rios eles são utilizados para várias coisas, né? Desde a navegação, pesca, lazer, esportes, né? Geração de energia. Então, tudo isso os rios têm a sua importância. Coleta de água, né? Algumas cidades utilizam as águas dos rios para abastecer a sua população, né? Também, né, como pode ver aí, a agricultura é o setor que mais consome água no Brasil, né? Cerca de 73% de toda a água que é consumida no Brasil, 73% vai para a agricultura, né? Para a irrigação, né, das lavouras, né? O uso doméstico e o setor comercial consomem 21%, né? E o setor industrial fica por último com apenas 6%. Né? Aqui, ó, um gráficozinho mostrando, né, como é esse uso, né? E um dado interessante, né, é que no Brasil 40% da água tratada fornecida aos usuários é desperdiçada, tá vendo só? A cada 100 litros, né, 40 litros são desperdiçados pela população. Então, cada pessoa necessita de 40 litros de água por dia, mas a média brasileira é de 200 litros. Então, segundo os pesquisadores, né, a pessoa consegue passar, né, durante o dia usando apenas 40 litros de água, ou seja, para banhos, né, e outras higienes e também alimentação. Mas a média brasileira é de 200 litros, né? Então, vemos aí, né, o desperdício, né, que nós brasileiros temos em relação à água, ok? Então, hoje nós não teremos atividade, tá bom? E que vocês possam estar revisando os assuntos e colocando as atividades em dias. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.